Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco. Meu telefone, meu WhatsApp está aí, 99991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp, eu envio para você gratuitamente. Quando entrar em contato comigo pelo WhatsApp, coloque lá seu nome, a cidade onde você mora, coloque lá, quero material da Escola Bíblica Dominical, Betel, porque eu faço comentário de outras revistas também, então eu preciso que você coloque lá. Tudo é gratuito, o vídeo, os slides, os estudos. Só uma coisa eu te peço, por favor, dê aí um like, um gostei aí, se inscreva em nosso canal, é tudo gratuito, para nos ajudar a divulgar esse trabalho, amém? Deus abençoe. Então, vamos à nossa lição. Neste trimestre, nós estamos estudando das revistas da editora Betel, adultos, com o tema Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Então, nós estamos estudando, por enquanto, aí o início da igreja reformada, que não tem nada a ver com a igreja pentecostal. A igreja pentecostal nasceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo, nasceu, foi cheia do Espírito Santo, já começou evangelizando, ganhando almas, Sempre a igreja que tinha o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, e os dons do Espírito Santo e evidência. Esta igreja é que nasceu lá e continua até hoje a existir, sempre existiu, nunca deixou de existir. Não vá cair na conversa aí de pessoas reformadas que querem dizer que a igreja pentecostal, aí o pentecostalismo nasceu lá das igrejas reformadas. Isso não existe, tá? Não tem nada a ver. O movimento de reforma nasceu dentro da igreja católica apostólica romana, de pessoas que saíram de lá, que enfrentaram lá as leis, os costumes, as ordens, ali os dogmas, enfrentaram, saíram de lá, fundaram várias denominações reformadas. A maioria delas são calvinistas, ou seja, totalmente fora da Bíblia, e a maioria delas são ecumenistas. Veja bem, amiguinhas, do Papa, da Igreja Católica Romana, tá? Então tome cuidado, porque muitas dessas igrejas, a maioria das igrejas reformadas são ecumenistas, e todas são antipentecostais, na verdade. Então, tomemos cuidado, nós estamos estudando aí o início da reforma, tá? Mas não quer dizer que a igreja pentecostal tem alguma coisa a ver com isso. Hoje existe muito interesse, principalmente das editoras das igrejas pentecostais, que se tem aí uma ligação entre o pentecostalismo e a reforma para poder pegar os livros dos reformados e colocar para vender nas editoras evangélicas, nas editoras pentecostais. Existe muito esse interesse hoje. Então temos que tomar muito cuidado. E mesmo tomando todo cuidado, nós temos visto aí vários livros, e várias bíblias que são das igrejas reformadas e que estão sendo vendidas sem nenhum tipo de controle pelas editoras pentecostais. Então, você tome cuidado com essas bíblias, cada dia sai uma bíblia nova aí, e cada dia a bíblia pior do que a outra. E tome cuidado com os livros. Os livros são bons. Eita, como as pessoas se apaixonam, pela intelectualidade, O problema é que se apaixonam pela intelectualidade em detrimento da espiritualidade. O problema é que ninguém mais quer ler Bíblia, quer ler só livro. E aí, lá nos livros, tem o recheio de heresias, principalmente calvinistas, que estão nesses livros. Então, tanto o puritanismo como o pietismo, tudo são igrejas reformadas e são sistemas doutrinários calvinistas, tá? Só aí já era para você se afastar disso,
e são ecumênicos, que é outro motivo grande para você tomar cuidado de se afastar logo disso. Então eles são cessacionistas, não acreditam que o batismo com o Espírito Santo e a evidência do falar em línguas é para nossos dias, não acreditam nas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo na atualidade. Para eles tudo isso é lá para a época dos apóstolos. Eles são pré-deterministas, ou seja, para eles Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem vai para o inferno. Antes da fundação do mundo, Deus já olhou e já escolheu. Esses aqui vão ser salvos, esses aqui vão para o inferno. Também eles acreditam que a pessoa, uma vez salva, salva para sempre. Pode estar no cabaré, pode estar bebendo bebida alcoólica, pode estar fumando, pode estar nas drogas, não importa. Foi escolhido ali, ele ouviu o evangelho, se converteu, pronto, está salvo. Não importa se está no pecado. Também eles não acreditam no livre-arbítrio. Para eles, as pessoas já foram escolhidas por Deus. Elas não podem decidir, elas não têm decisão nenhuma, não podem escolher nada. Tudo é escolhido por Deus. Para eles, a expiação que Jesus fez é só pelos escolhidos, não é pelo mundo inteiro. E muito mais coisa, basta você estudar aí sobre o calvinismo e você vai ver várias coisas. Nos nossos estudos, geralmente, eu trago alguma coisa para você não ser ludibriado, então você já vê lá alguma coisa sobre calvinismo, né? Que é muito importante você estudar para não cair nessa armadilha. Nós temos como comentarista da editora Betel deste trimestre o bispo Oídes José do Carmo. Já estudamos na lição 1 a descida do Espírito Santo, na lição 2 em permanente vigilância, na lição 3 a reforma protestante, na lição 4 o puritanismo, na lição 5 que nós vamos estudar hoje, o pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. Na lição de hoje nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, o surgimento do pietismo. Subtópico 1, as ideias da reforma pietista. Subtópico 2, o resgate da reforma. Subtópico 3, o pai do pietismo. Tópico 2, a convocação para uma segunda reforma. Subtópico 1, a decadência espiritual da Igreja Luterana. Subtópico 2, Conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf. Subtópico 3, a missiologia moraviana. Tópico 3, nossas raízes teológicas. Subtópico 1, a influência pietista no avivamento norte-americano. Subtópico 2, a influência americana e escandinava no avivamento brasileiro. Subtópico 3, as marcas pietistas nas Assembleias de Deus. Então vemos aí que as pessoas pegam livros, né, reformados, ideias reformadas, estudos reformados, e aí acabam acreditando nessa lorota de que a igreja pentecostal, né, tem alguma raiz lá no pietismo, tem alguma raiz em alguma igreja reformada. Pelo amor de Deus, né? A igreja verdadeira, cheia do Espírito Santo, a igreja pentecostal, nasceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nunca deixou de existir. Enquanto estava havendo esse movimento aí da reforma, a igreja pentecostal estava existindo, só que ela nunca participou dessas coisas, nunca esteve no meio. O que ela tem a ver com isso? Isso é um movimento que saiu lá da Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja pentecostal legítima nunca esteve lá. Nunca teve autoridade papal sobre a igreja verdadeira. Nunca participamos desses concílios, dessas reuniões das igrejas reformadas. E se algumas igrejas reformadas acordaram, atentaram para o fato de que estavam perdendo o avivamento, que estavam perdendo o que os pentecostais têm desde o início, aí, bom demais, se converteram realmente ao verdadeiro evangelho. Agora não vá dizer que as igrejas pentecostais nasceram das igrejas reformadas. Então pode ser que reformados se converteram ao legítimo evangelho, reconheceram que o pentecostalismo é realmente a religião verdadeira que nasceu lá em Atos capítulo 2, que tem Jesus Cristo como cabeça da igreja, né? Que tem o Espírito Santo morando dentro de nós e agindo sobrenaturalmente. Então, algumas acordaram, atentaram para esse fato. Eu conheço várias assim. Por exemplo, Imperatriz Maranhão, a igreja batista, né? Tradicional, a primeira igreja batista, lá teve o quê? Uma divisão e quase a metade, então, se tornaram pentecostais. E hoje tem lá uma igreja muito grande, pentecostal, né?
nosso pastor Nonato, que eu conheço muito bem, a igreja chama Nova Aliança, olha, cresceu adoitado, abriu igrejas por toda parte, evangeliza, ganha almas, tem um trabalho missionário, uma bênção, mas precisou o quê? Precisou reconhecer que estavam errados a esse respeito do Pentecostes, né? Falar em línguas, dos dons do Espírito Santo, né? E deixar aquelas coisas, aquelas crenças errôneas das igrejas reformadas. Então, se converteram, hoje são uma igreja aí muito boa, muito produtiva, que está crescendo cada dia mais. E muitas igrejas hoje vieram assim, das igrejas reformadas, mas que se converteram realmente, viram que realmente estavam errados nas suas ideias, nas suas filosofias, né? Foram ler realmente a Bíblia e entender do jeito que está lá, ou seja, deram lugar ao Espírito Santo, abriram seus corações para que o Espírito Santo os revelasse a verdade, se tornaram pentecostais também. O textual da lição está em 1 Timóteo 4,16, que diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então aqui o apóstolo Paulo está exortando, né, o seu filho na fé, que ele chama, né, o seu amado Timóteo, que já dirigia a igreja em Éfeso, né, e precisava aprender muita coisa. Veja bem que o apóstolo Paulo adverte Timóteo: desperta o dom que há em ti, o qual lhe foi dado pela imposição das minhas mãos. Depois ele fala da imposição das mãos do presbitério. Então, veja bem, Timóteo tinha um problema sério, porque ele estava deixando o lado espiritual, estava deixando o poder sobrenatural do Espírito Santo de lado. Estava se dedicando também ao intelectualismo. E aí havia o perigo da igreja não crescer, ficar engessada e não ter a presença poderosa de Deus. Então a igreja não cresceria, não se multiplicaria, não teria o legítimo evangelho. E aqui o apóstolo Paulo sempre preocupado com a doutrina, né, com a maneira de se comportar, de agir diante da sociedade, e principalmente a doutrina básica da palavra de Deus, falando a respeito do arrependimento de pecados, da salvação pela graça de Deus por meio da fé, da justificação, da santificação. Então, doutrinas básicas, né? Que aí ele deveria sempre estar lendo, aprendendo e sempre divulgando, pregando, ensinando sobre isso. A verdade é diz: devemos nos manter dependentes da ação do Espírito para que a sua chama não se apague em nossa vida até que Cristo venha. Então é muito importante entendermos isso. Nós estamos na dependência do Espírito Santo. Estamos em comunhão com o Espírito Santo, mesmo porque ele mora em nós. Veja bem, ele está conosco e em nós. Então temos que manter íntima comunhão com o Espírito Santo. Temos que estar sempre conversando com o Espírito Santo, dialogando com o Espírito Santo, pedindo orientação, direção do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo e era guiado, conduzido pelo Espírito Santo. E quando estamos em comunhão com o Espírito Santo, nós sentimos esse fogo arder em nós, esse desejo de ganhar almas, principalmente. Não existe crente cheio do Espírito Santo que não tenha desejo de ganhar almas. Não existe crente cheio do Espírito Santo que não ore em línguas todos os dias. Não existe, não é cheio do Espírito Santo quem não faz isso. Então nós temos que ter essa vida de intimidade com o Espírito Santo. Não existe crente cheio do Espírito Santo que não goste de ler Bíblia, não goste de estudar a palavra de Deus. Não existe crente cheio do Espírito Santo que não jejua. Isso é evidente. Textos de referência: Abacuque 3, de 1 a 5. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. Selá. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão
e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia peste e raios de fogo sobre seus pés. Então vemos aí o profeta Abacuque preocupado com a sua nação, porque a iniquidade, o pecado se multiplicava cada dia mais. Havia uma apostasia religiosa, idolatria, havia corrupção, havia injustiça humana, havia aumento de impunidade, havia falta de amor, havia injustiça de todo jeito. Qualquer semelhança com o nosso tempo, né, é mera coincidência, não é isso? Pois é, desse jeito que estava. Então ele pede o quê? Um avivamento. Avivamento, ele vem quando há uma grande necessidade de socorrer aqueles que estão à beira da morte. Então existe um clamor, né? Deve existir um clamor, todos gritarem mesmo, clamarem, buscarem, né? Pedirem a Deus um avivamento. Deve haver intercessão, então todos unidos ou em oração, buscando esse avivamento, intercedendo uns pelos outros. E aqui o profeta notou que parecia que havia uma indiferença de Deus quanto à situação, porque Deus já tinha determinado, né, o juízo sobre o povo. Deus resolveu não mudar mais de ideia, não aceitar mais, mas ele promete o quê? Um avivamento para o futuro. E Abacuque então fala do viver pela fé. Então ele vai escrever sobre isto lá pelo ano de 606, né, antes de Cristo, falando do avivamento que viria depois com a volta de Israel, né, do cativeiro babilônico, porque Deus já havia determinado o juízo sobre eles. E num futuro mais distante, né, a vinda do que o nascimento da igreja cheia do Espírito Santo. Introdução da lição. O pietismo teve uma influência abrangente, principalmente no pentecostalismo dos Estados Unidos e na Escandinávia, com foco maior na Suécia e na Noruega. Essa influência está presente também nas raízes teológicas da Assembleia de Deus no Brasil. Veja, não é verdade isso, né? Todo mundo sabe disso, não existe nenhum pingo de lógica nisso. O que aconteceu é que essas igrejas, né, reformadas, antipentecostais, algumas dessas pessoas conheceram o pentecostalismo, né? Como foi o caso de Daniel Berg e Gunnar Wing, que foram aos Estados Unidos num avivamento na Rua Azusa e lá conheceram a verdadeira igreja cheia do Espírito Santo. Eles tiveram noção disso na terra deles, né, ao conhecer algumas pessoas que eram pentecostais. E vieram então e conheceram o verdadeiro Pentecostes. Aí foram batizados com o Espírito Santo. Depois vieram para o Brasil e fundaram a Assembleia de Deus, né? Agora veja bem, não pense que alguma coisa, alguma igreja, né, reformada influenciou a igreja pentecostal. É o contrário, é a igreja pentecostal é que influenciou essas igrejas, pelo amor de Deus, né? A igreja pentecostal nunca parou de existir. Então, cuidado com esses livros aí, né? Os livros das igrejas reformadas aí, que querem porque querem, né? Quando a criança dá certo, é bonita, é inteligente, cresce, desenvolve, todo mundo quer ser pai, né? Pois é, mas não são não, viu? A igreja que nasceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, cheia do Espírito Santo, nunca deixou de existir. E quando alguma igreja reformada ou algum reformado conhece realmente, né, a verdade sobre o pentecostalismo, né, conhece o Espírito Santo, tem alguma ideia, busca, né, acredita, pronto, recebe batismo com o Espírito Santo, recebe dons do Espírito Santo, e aí vai desenvolver uma nova denominação, porque também não vai ficar lá não. Então, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, as igrejas pentecostais é que cresceram, os reformados é que foram lá e foram aprender alguma coisa que precisavam aprender. A igreja pentecostal nunca teve problema com trindade, com deidade de Jesus, do Espírito Santo, do Pai, nunca teve problema com isso. Nunca teve esses problemas que essas igrejas reformadas têm. Eles é que vieram lá do catolicismo romano, são calvinistas, que tudo copiado de Agostinho, católico apostólico romano,
E aí ficam essa confusão, nessas monte de reuniões e tanta coisa que tem que mudar, e aí muda uma coisa, muda outra, aí tem que reformar de novo, depois tem que reformar de novo, depois tem que reformar de novo, e nunca acaba essa reforma deles. Porque enquanto eles não se converteram ao verdadeiro e legítimo Evangelho, enquanto não forem cheios do Espírito Santo, não vão nunca conhecer a verdade sobre o Evangelho. Tópico 1. Surgimento do pietismo. A história da igreja foi marcada pelo surgimento de novos movimentos que transformaram as sociedades. Dentre esses movimentos, podemos ressaltar o pietismo, que surgiu nos fins do século XVII como resposta ao autoritarismo da igreja oficial luterana. Então tinha a igreja luterana, que veio de onde? De Lutero, né? Com muita coisa do catolicismo romano lá. Principalmente, eles ainda acreditavam que tinha que ter lá um sacerdote, né, que representava Deus entre eles mesmos não buscavam a Deus, em suas casas, né, não tinham um culto doméstico, né, não tinham uma vida devocional, tudo dependia lá do clero, né, tudo dependia dos sacerdotes, tinha que ir lá na igreja, né, pedir lá, confessar os seus pecados, tudo aquele sistema católico ainda estava dominando essa igreja luterana, que vinha de Lutero, tá? Batizavam crianças, né? Tanto é que as igrejas reformadas hoje, a maioria ainda batizam crianças, né? Ainda temos hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, né, a igreja presbiteriana, por exemplo, que aceitou lá a união homoafetiva, né? Veja, já chega por aqui. Então veja só, são coisas absurdas de pessoas que não têm o verdadeiro conhecimento do Espírito Santo, não têm o conhecimento de Deus realmente, não são a igreja legítima de Jesus Cristo. Então, dentro da igreja luterana, houve um movimento, então, de mudar muita coisa que estava ali, e foram, então, nascendo outras denominações, vem também outros movimentos dentro dessa mesma igreja, como, por exemplo, o movimento aí de cultos nos lares, né? Como aí o movimento de cruzadas evangelísticas, como o movimento de acampamentos. Isso que a igreja pentecostal sempre fez, né? Então, não temos que aprender nada com eles, nem aprendemos com eles. Pelo contrário, eles que têm aprendido conosco. Mas não se convertem ao verdadeiro evangelho. Continuam, em sua maioria, calvinistas. É como a Igreja Católica Apostólica Romana. Eles não cantam os mesmos corinhos que nós cantamos? Cantam. Aí, como eles não são batizados com o Espírito Santo, o que eles fazem? Arrumam lá uma pessoa e fala para outra pessoa, repete o que eu vou dizer. Aí fala lá numa língua enrolada e repete, aí vai repetindo, depois diz que foi batizado com o Espírito Santo. Absurda, né? Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é uma prática normal lá. Então, eles evangelizam, eles têm uma Bíblia. Deus até tentou convertê-los, né? Teve a época da renovação carismática, e quando nasceu, eles se separaram, saíram lá de dentro da igreja, largaram as imagens, começaram a ler a Bíblia, a orar. Deus deu uma oportunidade para eles ficarem libertos. O que eles fizeram? Muito sabiamente, a Igreja Católica Apostólica Romana introduziu os padres, tirou a batina dos padres, introduziu no meio do movimento, e eles voltaram tudo lá para dentro da igreja novamente, congregar junto com os outros, caiu na idolatria do mesmo jeito, e aceitaram os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana do mesmo jeito. Pronto, acabou o movimento. Hoje existe o quê? Uma imitação. Mas Deus não está onde existe idolatria. Não adianta. Tópico 1, subtópico 1. As ideias da reforma pietista. O enfraquecimento religioso, a frouxidão moral e as permanentes disputas teológicas entre os luteranos e os calvinistas fez com que surgisse um novo movimento da renovação, que logo ficou conhecido como pietismo. Esse movimento religioso originou-se no luteranismo, que estimava as experiências individuais. Para o pietismo, a vida piedosa deveria ser refletida em todas as ações do cristão. O movimento defendia a renovação da piedade com base em um retorno subjetivo e individual ao estudo da Bíblia e à oração. Então veja, começou a haver então uma briga entre luteranos e calvinistas.
né? Então, algumas coisas eles mudaram do calvinismo, outras coisas permaneceram. Então, ficou aquele negócio, nem era mais calvinista, nem era mais luterano. Então, eles pegaram algumas coisinhas que eles achavam que era boa do calvinismo e continuaram fazendo algumas coisas dos luteranos, fundaram então outras denominações, mas tudo ainda antipentecostal, tudo ainda sem dar lugar devido ao Espírito Santo, apenas religiosidade, igrejas muito religiosas que não conhecem o verdadeiro evangelho. Então, algumas práticas da igreja verdadeira, da igreja pentecostal, eles copiaram, né? As reuniões nos lares, né? Vida devocional, da pessoa ler ali, fazer um culto doméstico. Então, os acampamentos, né? De levar as pessoas ali, uma reunião, né? Passar um fim de semana, um feriado. Aí vieram as universidades, né? Aí, luteranas, né? E tem as calvinistas, né? Por exemplo, no Brasil tem aí a Mackenzie, né, que é da presbiteriana, e vários. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem faculdade luterana, né? Então, muita gente vai fazer teologia, fazer curso de teologia nessas universidades, porque são liberadas pelo MEC para dar um diploma oficial. Então, mesmo pentecostais, muitos vão fazer curso nessas universidades para conseguir um diploma de teologia oficial reconhecido pelo MEC. Agora, o problema é que muitos se corrompem, se apaixonam pela intelectualidade em detrimento da espiritualidade. Daqui a pouquinho não estão falando mais em línguas, daqui a pouquinho já não reconhecem mais os dons do Espírito Santo, não buscam, daqui a pouquinho já não estão mais evangelizando como faziam antes, daqui a pouquinho não tem mais aquela vida devocional como tinha antes, não tem a vida de comunhão com o Espírito Santo, e aí só é religiosidade. Então, ler a Bíblia, ler os livros teológicos, fazer orações longas e tal, não tem nada a ver com a verdadeira religião, não tem nada a ver com o pentecostalismo. Tá? Religião é religião. As pessoas das religiões oram muito. Veja, por exemplo, no islamismo, eles estão orando. Veja aí, budismo, né? E outras religiões. Tem religião que ora praticamente o dia inteiro. Tá? Lá nos conventos das igrejas católica, apostólica, romana também oram o dia inteiro lá. Rezam, na verdade, né? Então, não confunda as coisas, tá? Ter estudo bíblico, ter colégios, ter evangelismo, ter leitura, estudo da Bíblia, ter oração, muita oração. Tem nada a ver. Toda religião tem isso. E é interessante que toda religião falsa, as pessoas rezam muito, não oram, né? Rezam. Agora, eles têm um Deus morto. Veja só. Estão rezando a um Deus morto. Nós que temos um Deus vivo, quase não oramos. Não é impressionante isso? Tópico 1, subtópico 2, o resgate da reforma. O movimento pietista buscava promover uma espiritualidade mais profunda e pessoal, enfatizando a importância da experiência individual com Deus. Ele procurava superar divisões e hierarquias dentro da sociedade e da igreja, promovendo uma comunhão universal entre os crentes. Essa abordagem visava unir as pessoas em torno de valores espirituais e éticos, independente de suas origens sociais ou de seu status. Então nós vemos aí um caminhar das igrejas reformadas, né, que vão modificando as suas liturgias, vão modificando os seus costumes, vão modificando as suas maneiras aí de viver a sua religião. Então vão desenvolvendo outros métodos, né, de evangelismo, né? Por exemplo, nós vamos ver aí o esmilinguido, né? O esmilinguido foi criado por essas igrejas, né, que vem aí dessas igrejas reformadas, que fez grande sucesso, continua fazendo grande sucesso, né? A editora Luz e Vida, por exemplo, deles também. Então, são coisas que foram criadas para a evangelização das pessoas, né? São criadas para entretenimento também das pessoas.
mas é religião. Então tomemos cuidado, não quer dizer que fala de Deus que seja de Deus. O Espiritismo fala de Deus, e fala bem, tem vários estudos muito bons e tal. Mas o que tem a ver? Como é que Jesus morreu e ressuscitou para eles? Se a pessoa para eles morre, tem que reencarnar em alguém. Não tem jeito de combinar uma coisa com a outra, né? Pois é, parece bom. O problema das religiões é que parece que vai levar você para o céu. É um caminho paralelo. Parece que vai para o céu, mas vai para o inferno. Parece que está salvo, mas está condenado. Esse é o engano de Satanás. As religiões são perigosíssimas. Então o que começou a acontecer foi que começaram a deixar aquela prisão, né, causada pelos seus líderes que queriam de todo jeito controlar tudo, tudo. Ensino, pregação, ministração, tudo, oração, tudo eles controlavam e não deixavam ninguém tomar qualquer iniciativa para conhecer melhor a palavra de Deus, para buscar a Deus. Então, eles se libertaram mais disso, começaram eles mesmos fazer os seus cultos em casa, nas suas reuniões, nos seus acampamentos, né? Fazer essas coisas. Então veja que devagarinho, é muito devagar, eles vão caminhando para melhorar um pouco. E quando eles copiam alguma coisa da igreja pentecostal, aí melhora mais um pouquinho. E, graças a Deus, muitas igrejas dessas reformadas têm conhecido o pentecostalismo, aí abandonam essa religião falsa e vêm para a igreja verdadeira, graças a Deus. Aí cria o quê? Principalmente as comunidades, né, que são criadas assim. Tópico 1, subtópico 3, o pai do pietismo. Philipp Jacob Spener, 1635 a 1705, teólogo luterano alemão, denunciou os abusos da igreja e a falta de conhecimento bíblico dos crentes em sua obra Pia Desideria, de 1675. Nela, Spener propunha um programa abrangente de reforma para a igreja luterana. Assim iniciou-se o movimento pietista que defendia o intenso aperfeiçoamento da piedade na essência luterana. Predominava em sua teologia a priorização das escrituras em lugar dos credos, a procura da santificação, a defesa da doutrina que tem a Bíblia como a única referência de fé, o conhecimento religioso aprofundado e a preocupação com o desenvolvimento espiritual. Então o Spener, dentro da igreja luterana, ele lendo livros, estudando alguma coisa, ele pegou ideias que introduziu na igreja. Ele então criou um grupo para haver o que? Uma mudança dentro do sistema luterano. Então ele queria que não apenas lá o clero, não só aqueles que lideravam a igreja, conhecessem a Bíblia, mas também que todo o povo tivesse acesso a ler mais, a estudar mais, a aprender mais a palavra de Deus. O problema é que o sistema calvinista e o sistema luterano não ensinam sobre o Espírito Santo, sobre a liberdade do Espírito Santo, sobre as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo na igreja. Não tem jeito de separar Deus dos milagres, não tem jeito. Deus gosta, ama fazer milagres. Deus ama as pessoas, Deus quer que as pessoas sejam curadas, sejam libertas. E eles não conseguem entender isso. Então, eles vão procurar fazer tudo dentro da religião. Então a pessoa está pobre, vamos ajudar, vamos dar roupa, vamos dar alimento. Então, eles acham que isso é que é o trabalho da igreja. E é um dos trabalhos da igreja? É, mas não é o mais importante. O importante é a salvação e a comunhão com o Espírito Santo. Conhecerem Deus realmente como Ele é. Não podemos separar Deus daquilo que Ele faz. Ao mesmo tempo, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Agora, louvamos a Deus pelo que Ele faz. Não tem jeito de separar as duas coisas. O Evangelho, metade do Evangelho, olha lá nos 4 Evangelhos, metade fala de sinais, prodígios, maravilhas.
Não tem jeito de separar Deus dessas coisas. Então, eles querem um Deus que não tenha essa parte sobrenatural. Então, Deus para eles é apenas uma religião. Fria, sem graça, sem amor, sem intenção, sem fogo, né? Nossa maneira de falar, né? Pentecostal. Então a religião luterana estava engessada, principalmente naqueles dogmas, né? Naquelas decisões das convenções, sem aquela grande preocupação dos credos, e que aquilo amarrava a igreja. Então foram deixando mais livre um pouco o povo para aprenderem mais de Deus, estudarem mais. Se eles tivessem aprendido com os pentecostais, se convertido realmente a Deus, buscado a presença do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, teria resolvido tudo rapidamente. Mas não, eles vêm a passo lento, muito lento, devagarinho, vão mudando, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Algumas se libertaram, mas a grande maioria deles continua presa na religiosidade. Tópico 2. A convocação para uma segunda reforma. Em 1675, Spener publicou o livro intitulado Pia Desideria, Desejos Piedosos, cujo título deu origem ao termo pietista. A obra é composta por 3 partes, nas quais expõe o pensamento do movimento que desejava reparar a vida da igreja. Assim, Spener procurou fazer uma avaliação das condições da igreja luterana e a convocou para uma segunda reforma. Então, veja, quando fala reforma, então o que é? Aquela saída da Igreja Católica Apostólica Romana através de Lutero, né? Fundaram então a igreja que é chamada luterana, mas muita coisa ficou grudada ali, que trouxe lá do catolicismo romano. Aí eles foram fazendo reuniões, né? Concílios e tal, foram mudando alguma coisa dali, outra coisa de cá, foram mudando. Algumas igrejas hoje, que vêm aí dessas igrejas luteranas, algumas já pararam de fazer o batismo das crianças, né? Algumas então vão descobrindo algumas coisas que estão erradas e vão consertando devagarinho, vão deixando principalmente o calvinismo que está enraizado neles, né? Então vão mudando aos pouquinhos, vão mudando. E nós precisamos ajudá-los a sair dessa religiosidade, ajudá-los a conhecer o verdadeiro e legítimo evangelho. Então o movimento, né, que começou através de Spener, trouxe já uma melhora um pouco daquele engessamento que existia. Ele fez um estudo geral para o que? Avaliarem o que era preciso mudar. Tópico 2, subtópico 1. A decadência espiritual da Igreja Luterana. Apoiando-se na ideia de que a Igreja Luterana, em sua teologia, estava se afastando muito da realidade e da incumbência da Igreja, surgiu o movimento pietista. Esse movimento avivalista difundiu a fé protestante em muitas partes do mundo, pois para os pietistas, a Igreja Luterana tinha adotado práticas não bíblicas, isto é, a Igreja passou a admitir algumas doutrinas e tradições que eram conflitantes com os princípios da Reforma Protestante. Então, o que aconteceu? A Igreja Luterana, que tinha vindo da Reforma através de Lutero, começou, então, a voltar a algumas práticas antigas da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque, na verdade, eles nunca romperam laços com a Igreja Católica Apostólica Romana. Tanto é que as igrejas luteranas são ecumenistas, né? Admitem a autoridade papal, são amiguinhos, né, de todas as igrejas aí que estão ligadas à Igreja Católica Apostólica Romana. Nunca se desligaram realmente. Então vem aí o processo de libertação de muitas coisas. O que aconteceu foi isso. Martinho Lutero não era batizado com o Espírito Santo, não falava em línguas, não tinha dons do Espírito Santo. Todo esse pessoal da Reforma, tudo é assim. Nenhum deles são batizados com o Espírito Santo, nenhum fala em línguas, nem tem dons do Espírito Santo. São uma religião. O que acontece é que alguns então se convertem ao verdadeiro evangelho. Aí saem de lá e fundam as comunidades ou algumas igrejas que aí passam a ser chamadas, como por exemplo, você encontra uma igreja batista, batista pentecostal, aí você já sabe, acordaram, esses aqui acordaram. Saíram daquela tradicional. Então você vai encontrar algumas igrejas, né,
que são advindas de lá, do início da reforma, né? Foram devagarinho desenvolvendo, até que de repente acordaram e atentaram para o fato de que precisam dar lugar ao Espírito Santo, que precisam entender o que está escrito na Bíblia, muito claro, né? Não tem jeito de separar Deus do seu poder em operação. E aí, essas igrejas começaram a adotar também medidas antibíblicas, copiadas do catolicismo romano. E o calvinismo veio exatamente para destruir mais ainda, porque era tudo vindo de Agostinho, na verdade, católico apostólico romano. E o desprezo pelo Espírito Santo, pela comunhão com o Espírito Santo, o desprezo pelo poder do Espírito Santo em operação, é o principal dessas religiões reformadas. Eles são frios, eles são totalmente desligados da ação sobrenatural do Espírito Santo. E ainda são críticos dos pentecostais, de tudo que um pentecostal faz, eles são críticos, né? E aí, então, os neopentecostais, o que é neopentecostal? Vamos dizer, é um pentecostal exagerado, né? Que exagera mais ainda nas manifestações do Espírito Santo, da maior liberdade, né? E incentiva o povo. Então os neopentecostais, então, para eles é a mesma coisa do diabo. E o problema é que eles, na maioria das vezes, acabam caindo na blasfêmia contra o Espírito Santo, que ao invés de reconhecerem o poder do Espírito Santo em operação, acabam atribuindo a Satanás esse poder. Muitos deles caem nisso. E por incrível que pareça, muitos pentecostais estão caindo na mesma conversa e já vão para o mesmo rumo. Quem são os culpados? Nossa liderança, que convida essas pessoas para pregar na nossa igreja. Nossas editoras, que editam seus livros e suas bíblias, recheadas de heresias. Então, o fato aí na história é que a igreja luterana estava voltando às práticas da igreja católica apostólica romana, foram se corrompendo, né? Então, vem aí essa mudança. Por isso que é chamado de uma nova reforma. Tópico 2 sobre tópico 2. Conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf. O avivamento do movimento pietista ultrapassou as fronteiras e alcançou um grupo de exilados da Boêmia, cuja origem remonta à obra do pré-reformador João Hus, martirizado em 1415. Em 1722, Zinzendorf convidou esse grupo para se estabelecer em uma de suas propriedades na Saxônia. Posteriormente, esses irmãos, por conta da origem, passaram a ser identificados como moravianos. Na verdade, é quase impraticável pensar numa missiologia ou teologia da missão sem considerar o papel do conde Zinzendorf, apontado como a figura mais importante da história da espiritualidade cristã do século XVIII. Então veja que esse movimento cresceu a partir do evangelismo. E Zinzendorf, como era dono das terras, acabou sendo o líder. Mas veja, ele sempre foi ecumenista, nunca deixou de ser ecumenista. Lembrando sempre, é uma tradição da reforma, não tem nada a ver aí com pentecostais. Embora eles copiassem muita coisa dos pentecostais. Os pentecostais sempre foram evangelizadores. E a igreja legítima pentecostal sempre foi a igreja de enviar missionários, desde o apóstolo Paulo, sempre. Nunca deixou de enviar missionários. Aí, esse pessoal aí, chamados moravianos, também começaram um trabalho assim, de enviar missionários. Então veja só, para os reformados, eles acreditam que eles que inventaram isso aí, que foi o Zinzendorf que criou esse método aí de evangelismo em massa, de missões. Mas, na verdade, a igreja pentecostal sempre fez isso, né? Desde o início. Começou lá
com os apóstolos em Jerusalém, que saíram por toda parte pregando o evangelho. Era a ordem de Jesus, está bem claro na Bíblia. Ide por todo mundo, né? Prega o evangelho a toda criatura. Pois Paulo, Barnabé foram enviados, né? Então as missões evangelísticas estão lá na Bíblia, bem claro. Agora precisa praticar. Os pentecostais sempre praticaram. Tópico 2, subtópico 3, a missiologia moraviana. Os morávios defendiam que divulgar os ensinamentos contidos no Evangelho aos perdidos é dever de toda a igreja, e não somente de determinada sociedade ou de alguns indivíduos. Esse pensamento levou o conde Ludwig von Zinzendorf, ao assumir a liderança espiritual dos morávios, a transformar o grupo em um grande centro de preparação e envio de missionários, que acabou influenciando muitos movimentos na Europa e no mundo. John Wesley foi um dos que foram influenciados por esse movimento. Bom, vemos aí então, claramente existe o ensino na Bíblia, né, de treinar missionários, enviar missionários. Nós aprendemos isso com a igreja de Jerusalém, com a igreja de Antioquia, né? Jerusalém era o centro de treinamento e envio de missionários, principalmente o que? Para os judeus. Antioquia, ou Antáquia, né, que é o nome da cidade hoje na Síria, ou Antioquia, porque foi fundada em homenagem a Antíoco Epifânio. Então, lá era o que? Centro de treinamento de missionários para envio ao campo, principalmente para pregar o evangelho aos gentios. Então ficou os dois grandes centros de treinamento e envio de missionários. Daí que se aprende sobre missões. Eu fui missionário, fui enviado pela igreja de Imperatriz do Maranhão, né? Abrimos, graças a Deus, 8 igrejas. Já a minha filha mais nova fez também um treinamento missionário na igreja lá, que antes era reformada, né? Se tornou a igreja pentecostal, Imperatriz Maranhão, que é a igreja liderada pelo pastor Nonato, a igreja Nova Aliança. Ela fez o treinamento missionário, foi enviada, esteve na África evangelizando lá, pouco tempo passou lá, está de volta ao Brasil, mora em Campinas, né? Então veja só, o trabalho missionário, de treinamento missionário, está lá na Bíblia, bem claro, né? O envio de missionários está na Bíblia, bem claro. A igreja pentecostal sempre fez esse trabalho de treinar missionários, de enviar missionários. Então, esses moravianos começaram, então, a praticar isso, treinar missionários e enviar missionários para levarem a palavra de Deus a todas as pessoas. O que é normal na igreja pentecostal, sempre foi. Tópico 3. Nossas raízes teológicas. A identidade das raízes teológicas das Assembleias de Deus surgiu com o DNA dos movimentos de renovação e avivamento. Entre esses movimentos, temos o pietismo, considerado por alguns estudiosos como, depois da Reforma Protestante, o mais relevante na história do cristianismo. A igreja pentecostal, lembrando, nasceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vem seguindo a orientação do Espírito Santo. Lá estão as missões, o evangelismo, lá se ensina a oração, estudo da Bíblia, pregação do evangelho, jejum. As práticas estão lá na Bíblia, bem claro, bem simples, né? E a igreja pentecostal sempre foi assim. E as raízes da Assembleia de Deus, veja bem, estão na Bíblia. São práticas que estão na Bíblia. Por exemplo, costume de andar de terno não quer dizer que veio de Daniel Berg e Gunaving, não. Como é que se vestia lá, por exemplo, no avivamento da Rua Azusa? Que roupa que vestiam? Vai ver fotos aí, né? Andavam de terno, era normal. Os Estados Unidos andavam de terno. O Brasil, se você for ver um jogo do Maracanã, num calor de 40 graus, aí no jogo lá de 1950 e tal, todos os homens estão de terno. As mulheres todas de roupa de manga até aqui, vestido longo até o pé. São costumes bons, verdadeiros, legítimos, de santidade. Quanto mais o homem peca, mais roupa ele tira. Então dizer que a igreja pentecostal aprendeu com esse povo, que tal, que eles que são a origem, é mentira, isso não é verdade. O movimento de reforma é lá dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, e nada a ver com a igreja pentecostal, que
começou em Atos 2 e continua até hoje, sempre existiu. A igreja pentecostal nunca aceitou ficar debaixo do pé de papas, de idólatras. Nunca esteve em comunhão com esse pessoal. Tópico 3, subtópico 1. A influência pietista no avivamento norte-americano. Descortinando a história, podemos ver que, entre os grandes movimentos que inflamaram o avivamento norte-americano, na conjuntura do século XVII, destaca-se o pietismo. Esse movimento pregava que o homem interior deveria ser edificado, regenerado e equilibrado, para, assim, tornar-se um agente de mudança. Então veja que lá nos Estados Unidos também teve grande invasão de reformadores. Inclusive hoje, né, uma das igrejas maiores que existe lá, por exemplo, a presbiteriana, né, aí Paul Washer, é muito famoso lá, prega o quê? Contra o pentecostalismo. Fazem chacota dos pentecostais, brincam, fazem piadas, se reúnem exclusivamente para fazer piadas contra os pentecostais, tá? É isso que veio aí desse pessoal. São antipentecostais e são quase que totalmente calvinistas. Alguma coisa lá que eles tiram lá do calvinismo, mas continua a maioria das crenças do mesmo jeito. Tomemos cuidado com essas coisas, com esses ensinos que vêm de livros, né, de reformados. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o movimento começou com um escravo, né? O avivamento da Rua Azul é um escravo que vem. Não tem nada a ver com a igreja reformada. Foi uma libertação geral da escravatura, né? Libertação geral de uma perseguição, de um racismo terrível que sempre existiu nos Estados Unidos contra os negros e ainda existe. E esse avivamento, gente, é um dos avivamentos que teve nos Estados Unidos. São vários avivamentos pelo mundo inteiro. Alguns foram registrados, outros não. A diferença é essa. Como os Estados Unidos a imprensa é mais livre, né? É de direita. Então registraram muita coisa. Mas a maioria dos registros era contra esse movimento. Era para falar mal. Então, na imprensa, caiu na imprensa e cresceu, né? Aí foi divulgado em massa sobre o que estava acontecendo ali. Agora, os outros avivamentos não foram divulgados, como este. Nós vamos estudar sobre esse avivamento já já. Mas veja bem, avivamentos sempre aconteceram na história da igreja pentecostal. Não tem nada copiado de igreja reformada. A igreja reformada não sabe o que é avivamento. Você não sabe o que é ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas, rolar pelo chão, cair, pular. Não sabe nada disso, não entende nada disso. Não sabe das manifestações sobrenaturais dos dons do Espírito Santo. Eles não conhecem isso, não sabem, não entendem nada sobre isso. O avivamento para eles é apenas baseado no avivamento do Antigo Testamento, como lá no tempo de Neemias, Esdras, né? Então, o avivamento para eles é: o povo está lendo a Bíblia, o povo está cantando, o povo está alegre, está feliz, está evangelizando. O avivamento para eles se resume nisso. Mas Deus tem muito mais para nós. Basta ler o livro de Atos dos Apóstolos, aquilo ali é avivamento. Tópico 3 sobre tópico 2. A influência americana e escandinava no avivamento brasileiro. A história do pentecostalismo brasileiro passa pelo avivamento nos Estados Unidos, onde estavam os pioneiros suecos das Assembleias de Deus no Brasil, Gunnar Wing e Daniel Berg. Além deles, também exerceram influência no Brasil os missionários enviados pelos Estados Unidos e as diversas obras literárias doutrinárias aqui publicadas. Mesmo assim, talvez no início do século XX, a maior influência tenha sido do pietismo escandinavo sueco-norueguês, que dava forte ênfase à vida espiritual. Para Gutierre Fernandes, no artigo As Origens Pietistas da Assembleia de Deus no Brasil, houve ainda outras heranças escandinavas, como a forte ênfase na observação de usos e costumes, principalmente nas primeiras 7 décadas do século XX, a prática de saudar com a paz de Deus ou a paz do Senhor e a prática da confissão pública de pecados nos cultos de celebração da ceia do Senhor. Então veja que novamente vêm os escritos de pessoas ligadas ao calvinismo, às igrejas reformadas, que querem porque querem, que tiveram grande influência na Assembleia de Deus no Brasil, querem porque querem, porque é assim. A criança nasceu linda, bonita, desenvolveu, se tornou inteligente,
né, se formou e ficou rica. Todo mundo quer ser pai dessa criança, não é verdade? Pois é, mas não são pais não, viu? Pois é. Então veja só que a igreja no Brasil foi fundada então, Igreja Assembleia de Deus, fundada então por Daniel Berger e Gunnar Wring, que passaram por um avivamento na Rua Azul dos Estados Unidos, foram batizados com o Espírito Santo, vieram para o Brasil. Eles tinham aí uma linha teológica reformada. Pois é, desmancharam isso, mudaram completamente. Tá? Se não tivessem mudado, não existia Assembleia de Deus. Existe porque mudaram essa linha teológica deles. Então descobriram a verdade através do esclarecimento, das revelações sobrenaturais do Espírito Santo. Então descobriram que é o legítimo evangelho. Tanto é que eles vieram para a Igreja Batista e saíram de lá. Foram expulsos imediatamente, porque não dava certo lá. Então começaram a Igreja Assembleia de Deus do Brasil, que está hoje aí, né? Que é a maior igreja que existe hoje e cresce cada dia mais, porque fundada nas raízes teológicas pentecostais que estão na Bíblia. Não tem negócio de, isso aqui veio de fulano, isso aqui... Não, veio da Bíblia. As raízes teológicas pentecostais vêm da Bíblia. Nós pregamos e ensinamos o quê? A Bíblia. Nós não nos baseamos em homens, em ensinos, em teologias de homens. Não. É na Bíblia. Nós não pregamos dizendo assim, irmão, que isso aqui o fulano de tal falou, ensinou. Não, nós pregamos, a Bíblia diz assim, olha aí, a palavra de Deus diz assim, capítulo tal, versículo tal, nós pregamos assim, é Bíblia. Quanto aos costumes aí de usar terno, as mulheres usar roupa decente, já tinha, toda igreja pentecostal sempre foi assim. Se você olhar lá as roupas, dados avivamentos dos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver que os homens sempre usavam ternos e as mulheres sempre usavam vestidos compridos, sempre se resguardando, né, em sua santificação. Olha aí as fotos antigas, você vai ver. Não veio lá da Europa, não. Mas veja bem, os homens usavam terno no avivamento dos Estados Unidos. E as mulheres usavam sempre vestidos longos, mangas longas. Olha só, isso tem a ver com santificação, é um jeito de se vestir correto, não é errado não. Estamos vendo igreja hoje que você vê os pregadores, parece que são lá alguns meninos de rua, né? Parece que vivem nas drogas, alguma coisa assim. Nossos pregadores têm que saber que é preciso dar exemplo para os jovens se vestir corretamente, decentemente. Olha aí o que estão fazendo com a igreja, parece que estão aí numa praia, né? Parece que estão, olha aí. Cuidado, você é exemplo, você deve incentivar os jovens a se vestirem corretamente, decentemente, de maneira bonita. Todo mundo sabe que uma roupa bonita, decente, todo mundo sabe. As mulheres estão desaprendendo o evangelho, cada dia tiram mais a roupa, cada dia as roupas ficam mais indecentes. Parece que muitas vão para a igreja para mostrar os seus corpos. Isso é uma vergonha, uma indecência, falta de santificação. Quanto à saudação, está lá na Bíblia. É assim que se saudava mesmo. Veja as cartas do apóstolo Paulo, as saudações. Que negócio de confissão de pecado durante a Santa Ceia? Isso não existe, não. As pessoas todos os dias estão orando, estão pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, estão se reconciliando com Deus. Isso é todo dia. No dia da Santa Ceia, não é dia de pedir perdão de pecado. Você pede perdão orando ali, você ora, pede perdão, pronto, está perdoado, acabou. Você participa da Santa Ceia, acabou. Não existe confissão pública de pecado em Santa Ceia. De onde tirou isso, né? O escritor parece que sempre se baseando em igreja reformada. Os comentários aí são tendenciosos. Tem que tomar cuidado com o calvinismo e com esses livros aí escritos por calvinistas, por pessoas de igrejas reformadas. Cuidado, muito cuidado. Tópico 3 sobre tópico 3. As marcas pietistas nas Assembleias de Deus. A partir dos registros de W. Walker, 1981, é possível identificar várias características presentes nas raízes das Assembleias de Deus no Brasil, como a importância do sentimento na experiência cristã,
a participação dos leigos na edificação da vida cristã, a ênfase na atitude ascética com referência ao mundo, o grande interesse pela leitura da Bíblia, a ênfase na transformação espiritual e o forte impulso missionário. É preciso aproveitar a reflexão sobre este movimento impactante na história da igreja para prosseguir clamando ao Senhor, buscando e ansiando mais do Senhor, do seu amor e da sua graça, como expressou o salmista. Eu quero mais e mais de Cristo, eu quero mais do seu poder, eu quero mais da sua presença, eu quero mais do seu viver. Salmos 42, 1 e 2. Veja só, já pensou se a gente tivesse aprendido com as igrejas reformadas, não existiria nada disso aí. Na verdade, é prática pentecostal desde o início da igreja, em Atos capítulo 2. Tudo isso aí vem lá da Bíblia. Não é aprendido de igrejas reformadas. Não podemos cair nessa lorota, não podemos cair nessas mentiras, nesses enganos, principalmente calvinistas. Não podemos dar crédito às igrejas reformadas por alguma coisa que acontece em nossa igreja. Então, vemos aí a preocupação com pegar matéria, ensino, história, escrito por reformados, principalmente calvinistas, aí trazer para nós como se fosse alguma coisa nossa, né? Produzida por pentecostais. Então se cai sempre num erro esse tipo de ensino. Conclusão, que o estudo desta lição contribua para uma sincera e necessária reflexão sobre a vivência cristã. Como somos alertados nas Escrituras, à medida que se aproxima a vinda do Senhor, a frieza e a indiferença tendem a se intensificar, alcançando muitos corações e mentes. Mateus 24, 12, Apocalipse 3, 16 a 19. Que o Espírito Santo continue a aquecer o coração de cada membro do corpo de Cristo. Não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, 19. Então, temos que aprender aí com a palavra de Deus, a Bíblia, né? Vamos ler lá na Bíblia como o Evangelho deve ser vivido, pregado, praticado, né? E na Bíblia que nós vamos aprender isso aí. Tem tudo lá, bem simples. Nós só precisamos o quê? Dar lugar ao Espírito Santo, né? Temos sempre o quê? O desejo de aprender e abrirmos o nosso coração para recebermos a instrução do Espírito Santo. Então nós vamos praticar aquilo que está na Bíblia. Como é que a igreja deve se comportar? O que deve fazer? Está lá, Atos dos Apóstolos, está ali a base da vivência cristã. A prática cristã da igreja está ali, Atos dos Apóstolos. Vamos ler aqui. Tudo começou ali. E ali nós vamos aprender a essência do Evangelho. O que é? Olha lá. Do mesmo jeito que Jesus ensinava, pregava, curava a todos, mesma coisa. Estevão, Filipe, Pedro, Paulo, mesma coisa. Imitando Jesus. Para nós sermos cristãos, nós temos que sermos imitadores de Jesus Cristo. Simples. Então, vamos olhar em Atos dos Apóstolos como é que a igreja se comportava. A igreja fazia o quê? Olha lá. Oração conjunta, oração individual, jejum, doutrina bíblica, muito evangelismo. Simples. Olha aí. Pratica isso aí. Pronto. Olha lá. A igreja estava sempre o quê? Cheia do Espírito Santo. Está lá durante o livro de Atos dos Apóstolos todinho. A igreja cheia do Espírito Santo, controlada, orientada, dirigida pelo Espírito Santo. Olha aí, todos os dons do Espírito Santo em evidência o tempo todo através da igreja. Olha, sempre batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Está aí bem claro no livro de Atos dos Apóstolos. Basta seguirmos, o padrão está aí. Vamos orar agora. Se você, sabendo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, levou tudo isso sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Então você crendo nisso, você agora é salvo, recebe agora o Espírito Santo, se torna agora filho de Deus. Vamos orar
você vai ver que ao entregar a vida para Deus agora, o Espírito Santo vem convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Você vai sentir um desejo, necessidade de se arrepender, de pedir perdão. E você nessa hora recebe a salvação. Também você pode receber agora o batismo com o Espírito Santo, que é normal. Todos aqueles que aceitam Jesus realmente é normal receberem o Espírito Santo, vai morar em si, e é normal serem batizados com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder para você já sair falando de Jesus para os outros. É normal. Se você está doente ou está enfermo, também é normal nós orarmos. Jesus Cristo te cura agora. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre essas vidas. Regrar a luz, ter força, esclarece a eles, Senhor, revela a eles o teu amor, a tua misericórdia, o teu poder. Ó, Senhor, recebe por filhos aqueles que se chegam a Ti agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-os agora nessa vida nova, em comunhão com o Espírito Santo, ajuda-os. Enche agora do Espírito Santo aqueles que estão recebendo a salvação, Senhor, toca neles. Ó Jesus, batiza, recebe em nome de Jesus. Enche, Senhor, do Espírito Santo agora. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, receba a cura agora em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, vai saindo, vai soltando. Sai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora e cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça aí, tudo é grátis, os vídeos, os estudos, se você quiser receber os estudos, mais estudos a respeito da lição, receber os slides que nós usamos aqui, né? Então, tudo isso é gratuito e você recebe aí pela internet. Então, você entra em contato conosco por esse WhatsApp que está aí, 99991520454. Só te pedimos um favor, dê aí um like, aí um gostei e se inscreva aí no nosso canal. É tudo gratuito, você vai ajudar a divulgar esse trabalho para outros. Passe o link desse vídeo aí nos seus grupos, tanto o grupo católico, que é evangélico, todos os grupos. Por quê? Porque aqui também nós trazemos oração, apelo para as pessoas se converterem. É um trabalho evangelístico. Estão aprendendo a palavra de Deus e estão recebendo a oração de conversão, estão recebendo a oração também para serem curados. Creia, é muito importante. Então divulgue esse trabalho para outras pessoas. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado, preciso muito da sua ajuda. Se você enviar R$5, mas já imaginou se cada pessoa que assiste os nossos vídeos, pega nosso material gratuitamente, mandasse R$5 para nós? Gente, ajudava muito, mas muito mesmo. Eu preciso da sua ajuda. Mande R$5 para nós. Não vai fazer tanta falta para você assim. Envia R$5. Aí uma dessas contas estão aí. Aí tem a Caixa Econômica, tem o Bradesco, tem o Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Adina Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix, que é meu CPF, está aí, 331-957-81620. Nos ajude. Deus abençoe. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.